E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Faz um tempinho que eu não gravo vídeo aqui pra vocês. Bom, gravei os podcasts, podcast Pílulas tomou conta das últimas semanas, tanto do Natal, do Ano Novo, como na primeira semana de janeiro. Mas vídeo mesmo, esse aqui é o primeiro. Então eu quero aproveitar e desejar a você um feliz 2021 com muita esperança, muita paz, muita saúde, muita fé e muita coragem, sem medo de que alguma coisa ruim aconteça e principalmente coragem para lutar pela nossa vida, pela nossa liberdade. Vamos vencer essa fase terrível, mas sem nos entregar ao desespero, à depressão, à tristeza, e sim, com Deus no coração, nós venceremos. E eu quero deixar esse vídeo com uma conversa, então não vou fazer edição, vou postá-lo dessa forma mesmo, sem me importar se eu tiver que falar alguma coisa errada, depois ter que corrigir no meio, não importa. A minha preocupação é fazer uma conversa. E por que eu estou pensando nesse formato? É porque eu tenho que reconhecer, já tem um ano que eu comecei a postar vídeos, já tenho feito algum trabalho, vamos dizer, considerável. Fiz um mini curso de gramática, fiz outros vídeos, tenho feito resenhas, mas eu percebi que o meu trabalho como produtor de conteúdo vai precisar de um pouco mais de intensidade. O YouTube, as redes sociais exigem muita frequência, regularidade para a produção de vídeos. Então, no meu caso, que é um canal que é bem pequeno, com poucos inscritos, poucas visualizações, com uma atitude mais lenta, vamos dizer assim, poucos vídeos, uma pequena produção de conteúdos, acaba sendo desinteressante. Então, o que acontece? O meu canal, as minhas redes não são divulgadas, porque eu não me dediquei o tanto quanto as redes esperam, que ser um produtor de conteúdo diário, conteúdo da moda, etc. Assim, afinal de contas, eu peguei uma linha específica, um nicho específico que é a educação, que é o propósito do meu canal. Língua portuguesa, redação, revisão textual e tudo aquilo que gira em torno disso. Então não é um canal de entretenimento, não é um canal de serviço, então ele é um canal de educação, de compartilhar conhecimento, de trocar ideias assim, relacionadas a esses assuntos que eu apresentei e poder dar minha contribuição como alguém que estudou letras, que trabalha com língua portuguesa já desde 2008, uma forma de contribuir, de deixar algum material para você estudar e poder usar da forma que você achar melhor. Concursos, vestibulares, conhecimento pessoal, não importa. O que importa é que o material que está disponível nas minhas redes seja útil para você. E se isso tem acontecido, se você que está me assistindo agora tem se aproveitado, tem aprendido com tudo aquilo que eu produzi, então já me sinto satisfeito. E o meu objetivo é continuar a produzir mais e poder atender mais pessoas. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu vou entrar numa fase um pouco de tentativa e erro, sabe? Eu vou tentar testar novos formatos, buscar novas ideias para ver se eu consigo fazer com que este canal possa se tornar mais relevante, mais interessante e assim poder cumprir com esse meu objetivo de poder disseminar a língua portuguesa e todo conhecimentos de redação para mais gente. Porque, querendo ou não, é um pouco desanimador você produzir vídeos e você só falar com sempre os mesmos, com 10, 20, 30 pessoas, ou até menos. Então, assim, você sente um pouco desanimado, parece que você está dando murro em ponta de faca, mas não é por aí que eu quero trilhar. Eu sei que rede social é algo complicado, tem muita gente produzindo conteúdo por aí, inclusive na minha linha de trabalho há muitos produtores muito mais consagrados do que eu, então é uma concorrência bastante difícil e
eu só quero dizer que eu não estou tão preocupado com isso, com a concorrência. Eu quero produzir do meu jeito, com o meu estilo e fazer o meu trabalho, deixar a minha marca. Mas assim, eu devo confessar que é um pouco frustrante você trabalhar e você não conseguir muito êxito no que você faz. Então, um sinal é de que você precisa rever o que você faz. Assim, no meu caso, eu preciso rever o meu trabalho, ver o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar para poder fazer o canal, fazer as minhas redes terem um desempenho mais interessante, um desempenho melhor. Então, por isso, como eu já falei em outubro, em outro vídeo, eu vou deixar um pouco de lado esses formatos de mini curso. Por quê? Porque eu percebi que eles podem ter um interesse inicial, mas assim, os primeiros vídeos eles têm um desempenho melhor, mas eles tendem a perder relevância e a perder o interesse ao longo do tempo. É complicado. Eu percebi isso ao longo do meu trabalho. Eu preciso então mudar a forma de apresentar meus conteúdos. Os mini cursos não estão descartados, evidentemente. Eu não quero abandonar o formato, mas eu não posso torná-lo o principal do canal, porque corro o risco de ficar na mesma situação, ele não crescer. E quando ele não cresce, evidentemente você se desestimula e parte por uma outra forma de produzir conteúdo. E eu não quero chegar nesse ponto, eu quero testar coisas novas, pensar formatos diferentes, e acho que essa é a oportunidade perfeita para fazer isso. Então o que eu pretendo aqui no vídeo é explicar essas minhas iniciativas, esses meus planos para o futuro do canal. Vocês já estão vendo que assim, eu estou querendo reviver o podcast Pílulas e estou usando conteúdos que eu já tenho, que eu já produzi em outros momentos, e estou adaptando em forma de um roteiro para rádio e para poder alimentar o canal com temas variados. Perceberam que eu usei muito temas literários. Eu acho que é legal trazer a literatura para o canal, porque a literatura é uma fonte de conhecimento, tantas outras características que a gente pode atribuir às obras literárias, mas ensinar texto, ensinar gramática, ensinar português pela literatura é algo incrível e a gente precisa trabalhar melhor isso. Uma forma que eu escolhi de pelo menos iniciar um contato com a literatura, de torná-la um pouco mais atrativa para o canal, para poder atrair mais pessoas para o nosso meio, e de também utilizar formas diferenciais de abordar o assunto, é a partir do podcast Pílulas. Então, como eu pensei no podcast no formato livre, a princípio dando opiniões sobre assuntos relacionados com a língua portuguesa, então eu quis preservar essa essência de liberdade e trazer a literatura de uma forma um pouco mais descontraída, ou às vezes não, às vezes de uma forma até um pouco mais séria, quando eu fiz a resenha de um trabalho do Machado de Assis comentando o livro O Primo Basílio, do Eça de Queiroz. Então, assim, foi um trabalho mais sério, mas além disso eu trouxe outros temas. Falei de contos, falei de crônicas, às vezes com humor, às vezes com um tom mais reflexivo. E eu acho que isso é bacana da gente poder experimentar aqui no canal. É uma forma da gente trazer um conteúdo que ao mesmo tempo ele seja mais descontraído, mais simples, mais fácil de você absorver, e ao mesmo tempo você trazer um conteúdo de literatura que é importante conhecer, tanto a obra literária em si, mas também os gêneros textuais. O que é um conto, o que é uma crônica, o que é um romance, ou uma poesia, como por exemplo, uma poesia romântica, ou uma poesia simbolista. Acho que é legal a gente trabalhar esses formatos de um outro jeito. E o podcast Pílulas se mostrou um espaço interessante de fazer esses experimentos mais voltados para temas que ao mesmo tempo são profundos, que ao mesmo tempo são
detalhistas, porque analisar literatura envolve uma grande quantidade de conhecimento, porque você tem que analisar aspectos formais, aspectos de conteúdo, época, construção de personagem, relações com outras obras ou com os conceitos da época, com a época em que foi escrita a obra. Então, assim, é um conteúdo rico que envolve um cuidado todo específico, mas trazendo uma forma bacana, de mais livre, mais solta, com humor, com reflexão, e acho que o podcast Pílulas pode ser um espaço legal para isso. Então eu pretendo investir nesse formato mais vezes. Com relação aos vídeos normais, eu pretendo não trazer como séries, mas como assuntos isolados. Assim, eu vou falar de um assunto pontual, por exemplo, a utilização das conjunções. Eu falei de conjunções no mini curso de gramática, mas não como série. Se eu quiser, eu falo de um aspecto da conjunção, por exemplo, um vídeo, esgoto aquele assunto até onde for possível, sem me estender demais, e no outro vídeo eu falo de um outro aspecto, sem um compromisso de formar uma série. Esse é que é o ponto. Porque se você tem interesse em um aspecto específico, uma curiosidade específica de um assunto, assim, eu quero saber de assunto tal, você assiste aquele vídeo tal, você não precisa assistir outros. Eu penso nisso porque o YouTube, as redes sociais de uma forma geral, o Facebook, o Instagram, privilegiam muito esses conteúdos mais diretos, mais rápidos, não diferentemente do que eu fazia como séries, porque a série envolve dedicação, você tem que assistir do início ao fim, e até pelo perfil de consumo do Facebook, do YouTube, é um formato que não funciona, é complicado. Porque muitas vezes as pessoas assistem os vídeos para satisfazer uma curiosidade, depois mudam de vídeo, vão assistir outra coisa. E eu pretendo honrar essa característica e fazer vídeos mais diretos. Eu escolher o assunto, tratar daquele assunto e acabou. Mudou o assunto, mesmo que tenha alguma relação sobre conjunções, sobre verbos, não importa, sobre redação, eu pego aquele assunto, faço o vídeo, procuro me dedicar a torná-lo o mais completo possível, e depois outro assunto mesmo, outro vídeo, sem esse compromisso de fazer uma sequência, porque a sequência, como eu já disse, você vai ter que acompanhar todo o resto, e muitas vezes a pessoa não tem tempo ou não tem interesse em fazer isso, quer assistir outros conteúdos. Então é uma forma de tentar valorizar o meu trabalho, trazendo os conteúdos que eu planejei em consideração ao nosso propósito, o propósito deste canal, deste espaço, mas assim, tentar também ser mais atrativo, me vender melhor como alguém que produz conteúdo. Não é simplesmente eu faço e pronto, vocês se viram. Não, eu tenho que também me cuidar no aspecto da embalagem. Ela tem que ser interessante. Acho que nesse ponto eu vou procurar fazer dessa forma. Vídeos mais curtos e com um assunto bem delimitado. Sem compromisso de fazer uma série. Os mini cursos, eu não vou dizer que eu vou abandoná-los totalmente, mas vou dedicá-los assim, quando não houver mesmo possibilidade de fazer de outra forma, mas assim, a preferência seria para vídeos mais diretos. Com relação a tem alguns vídeos, tipos especiais de vídeo, que aí sim talvez eu trabalhe de uma forma diferente, um vídeo mais longo, mais detalhado. Então são temas que eu considero relevantes e que necessitam de uma pesquisa mais densa, mais aprofundada, e que por isso seriam vídeos mais longos. Esses vídeos é um formato que eu pretendo trabalhar, desenvolver, já tem alguns temas selecionados e que também vão ser eles serão esporádicos, talvez uma vez por semana, um vídeo mensal, quinzenal, que vai ter um pouco mais de conteúdo, então um vídeo mais trabalhado. Que tipo de vídeo pode se encaixar nesse formato que eu estou pensando, que seria um
um vídeo, um que eu acho que é legal trabalhar, um vídeo sobre a nomenclatura gramatical brasileira. O que é isso? São as normas que definem os termos usados nas gramáticas, na gramática da língua portuguesa. Ela é definida por uma portaria lá dos anos 50. Então eu acho importante trazer esse conteúdo. Tem um caso curioso, a nomenclatura gramatical brasileira é uma lei. Não sei se isso acontece em outros países, essas definições, mas no Brasil é assim. Uma lei dos anos 50. Então, é um assunto que acho que envolve um pouco mais de pesquisa e precisa ser trabalhado de uma forma diferente. Diferente de um vídeo mais breve, assim, que eu comento, dou uma dica, comento um aspecto de uma norma da língua portuguesa, de uma classe gramatical, de um uso específico. Então são conteúdos diferentes. Então algo mais breve e algo mais denso, mais trabalhado. Há outros temas que eu tenho em mente, como por exemplo falar sobre a tal da linguagem neutra, que é um assunto do momento e que acho que é imprescindível falar sobre isso. Mas quero fazer isso de uma forma bastante embasada, não apenas assim opinião, mas com base na literatura, até em alguns analistas que tratam desse assunto, para ficar algo bacana e instrutivo, sem resvalar nas questões políticas, que elas existem, mas minha preocupação não é ir por esse lado, mas ir pelo lado mais técnico, mais relacionado com os estudos da língua. Então esse é um outro projeto que eu quero pôr em prática. Há um outro projeto que eu quero mencionar, é sobre o podcast que eu fazia com a Adriana Donini, minha amiga, que tem uma empresa de comunicação a cada evento, e o podcast Universo Editorial. Eu tenho hospedado, assim, eu tenho produzido em conjunto com ela esse podcast. Eu ajudei a produzir 7 episódios, mas o 8º episódio foi ela que produziu, assim, foi no momento que eu não podia participar, e ela encerrou essa série com um 8º episódio que está exclusivo sobre o formato de podcast. Então, se você tiver interesse em acompanhar esse último episódio, você vai na página do podcast específica, no Anchor ou no Spotify, a escolha é sua. Então você vai lá e acompanha esse episódio. Mas só para atualizar, nós temos outros projetos em mente, a gente vai discutir ainda por onde a gente vai caminhar, mas é relacionado ao que a gente tem que fazer. Um universo editorial, assim, algo relacionado com o trabalho do editor, o meu trabalho e o trabalho dela. Eu atuo mais como revisor e ela trabalha mais como editora, como responsável por publicação. Então, nós vamos pensar algo que não vai fugir do que já foi feito, mas é outros assuntos. Acho que o podcast Universo Editorial foi uma iniciativa bastante legal, bastante interessante, e que eu quero continuar a falar sobre isso em outros momentos, mesmo em vídeo, e foi muito legal. Já até aproveito para agradecer a Adriana por ter me convidado para participar desse projeto, e agradeço também pelos mais de 20 anos de amizade, desde a faculdade de jornalismo, que a gente sempre mantém muitos projetos, muitas ideias, muitas discussões, e a gente está sempre se falando. Então eu agradeço muito essa oportunidade, e muitas coisas virão, eu posso garantir. E acho que para o canal, eu acredito que esses são os recados que eu queria dar, que eu queria assim, deixar bem claro para vocês o que eu pretendo. Eu confesso que cheguei a pensar em parar ou em reduzir bastante o meu ritmo de produção, até porque as redes sociais exigem muito tempo. Quem produz conteúdo para o YouTube de uma forma sistemática, não pense em outra coisa, porque é um trabalho. Você produzir para a rede social é um trabalho. E como eu já tenho um trabalho, então você fica dividido.
entre o seu trabalho regular e o seu YouTube e o seu trabalho paralelo. Então eu preciso, é algo que exige disciplina, que exige responsabilidade, e você vê que o andamento do canal, mesmo sendo mesmo eu gostando de fazer esse trabalho, eu vejo que ele precisa ir além. Então eu acho que esse ano é um ano muito importante para ver se eu consigo dar uma nova perspectiva para esse trabalho. Não quero parar, mas eu preciso mudar alguma coisa. E até para isso eu gostaria que vocês pudessem me dar um feedback a respeito do como tem sido para vocês o trabalho desenvolvido neste canal. E até o telefone tocando, mas tudo bem. Então vocês, esse feedback eu acho importante que vocês me deem nos comentários ou de alguma forma para eu poder também ver como vocês entendem os meus vídeos, como vocês avaliam o que eu tenho produzido, até para eu saber se está funcionando, se está agradando ou não. E outra coisa que eu esqueci de falar, eu preciso deixar bem registrado aqui, que uma coisa que eu quero fazer sim, e já estou me preparando para isso, são lives. Lives no canal, seja no YouTube, no Facebook. Eu vou ver como é que eu faço se eu escolho uma plataforma específica ou se eu faço uma transmissão múltipla, assim, que possa contemplar tanto uma rede quanto as outras. Eu estou pesquisando a respeito disso, mas inicialmente as lives elas seriam focadas em basicamente dois temas: resolução de exercícios e aprofundamento de temas. Resolução de exercícios, assim, o que eu pensei? Eu já falei muito sobre gramática no mini curso, mas acho que exercícios sobre esses assuntos são importantes. Então eu pensei, eu vou escolher um tema do mini curso, por exemplo, uso de preposições, e faço vários exercícios sobre o uso de preposições. Isso é só um exemplo, só para vocês entenderem o que eu estou querendo com essas lives. Então isso seria uma coisa. A outra coisa seria aprofundar algum tema. Assim, se eu falando sobre a preposição mesmo, vamos manter esse tema até para facilitar a explicação. Eu vou fazer uma live explicando melhor como é que eu posso utilizar as preposições para alterar o sentido da frase, como há uma relação entre uso de preposição e sentido, essas implicações semânticas. Isso é uma coisa que eu posso tratar numa live, não apenas num vídeo específico. Também posso falar sobre conectores ou usos conectivos. São os operadores argumentativos, são conjunções, expressões que você utiliza para criar relações lógicas, ou de adversidade, ou de conclusão, ou de finalidade, enfim. E aí você explica do que se trata, as mudanças. Então, são temas que dá para a gente trabalhar de uma forma bem prática e explorar bastante os detalhes. Então, eu gostaria de saber também de vocês. Posso pensar em fazer uma enquete até para facilitar essa coleta de informação. Mas eu gostaria de saber de você o que você tem achado do meu conteúdo e a respeito das lives. O que você gostaria de ver além do que eu falei? Você gostaria de ver lives de exercícios? Lives de aprofundamento de temas? Ou outras lives? Até lives de bate-papo, se vocês quiserem, que eu responda perguntas. Então fica esse espaço para vocês se manifestarem. Eu gostaria muito que vocês pudessem me ajudar nesse momento. É um momento de tentar pensar fora da caixinha. E eu acho que é um momento perfeito. E, de certa forma, eu não tenho nada a perder, porque o canal é pequeno, eu não ganho dinheiro nenhum com ele. Na verdade, eu até perco dinheiro, porque eu comprei câmera, comprei microfone, vou comprar uma outra câmera para poder fazer gravações em outro espaço, que eu acho que é melhor do que no meu quarto, porque no meu quarto tem minha cama aqui, e não é um cenário mais interessante para se fazer
um conteúdo que se pretende ser profissional. Então são essas coisas que a gente precisa acertar. E eu quero tentar mais, experimentar mais, e acho que é uma forma também de a gente amadurecer como produtor de conteúdo. De tentar sair do conforto e tentar fazer coisa nova. Não sei qual vai ser o resultado disso, mas eu acho que o melhor eu acho mais interessante tentar mesmo que não dê certo do que não tentar. Então eu acho que deixei claro o meu objetivo aqui com essa conversa, e eu quero saber de você, o que você está achando do conteúdo do canal e que sugestão você dá, tanto para os vídeos como para as lives. E você quer mais vídeos rápidos, cursos, dicas diretas? Você gosta de vídeos longos? Então comente aqui, você deixe seu comentário aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, da forma que você quiser, onde você estiver assistindo. Então deixe seu comentário. Então, e se você gosta do meu trabalho, então não considere curtir o canal, as minhas páginas, e compartilhar os vídeos, deixar os seus comentários, porque isso ajuda muito, o engajamento é muito importante. Então esse é o meu primeiro vídeo de 2001, uma conversa bem informal, e daqui para frente eu vou fazer essas mudanças, tentar desbravar por outras coisas. Espero que isso ajude o nosso canal, o nosso trabalho a crescer e atingir mais pessoas. Então, um feliz 2021 para você e para todos nós. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.